Boa noite a todos. Vamos começar mais esse dia, onde daremos continuidade ao nosso curso de introdução à vida espiritual. Hoje, a nossa quarta aula, onde nós iremos continuar aprofundando nesses dados da vida espiritual, para que assim a gente possa ir aprofundando mais ainda naquilo que é sim, o nosso encontro com Deus e a nossa experiência de manifestar a vida do próprio Deus através da nossa vida. Então vamos começar com uma breve oração invocando a Nossa Senhora, também pedindo a intercessão a Santa Maria Madalena, santa que a Igreja celebra no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade àqueles temas que estávamos falando na semana passada. Hoje nós vamos falar brevemente, falávamos anteriormente sobre os elementos da vida espiritual, daquilo que é a espiritualidade cristã, e hoje nós vamos começar com um breve histórico de como que se manifesta essa espiritualidade cristã na história da Igreja, e também naquilo que são os documentos que foram nos dados através da revelação divina, que é a Sagrada Escritura. Primeiramente, nós precisamos tomar consciência que a grande fonte da vida espiritual é o próprio Cristo. Então, a fonte é o Cristo. E é interessante como nós vemos na própria Sagrada Escritura, o Cristo diz no Evangelho de São João, lá naquela passagem onde ele se encontra com a samaritana, Jesus Cristo ali vai falando sobre uma água que ele vai dar de beber, e ali aquela mulher gera todo aquele questionamento para com ele, e aí ele vai dizer também sobre essa ideia dessa água que ali jorra para a vida eterna, para a eternidade. Lá em João capítulo 4, versículo de 13 até 14, esses dois versículos. Jesus respondeu: todo que beber desta água terá sede de novo, falando do poço de Jacó. Mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. O que quer dizer isso? Essa fonte de água jorrando para a vida eterna. Porque todos nós, cristãos, batizados, outros cristos, somos essa extensão da fonte, da nascente, podemos dizer assim, que é Cristo. Então, quando nós vamos adentrando na nossa vida espiritual, na nossa intimidade com Deus, na nossa intimidade com Cristo, e nós vamos cada vez mais sendo esse canal da graça de Deus para o mundo. E é claro, a nossa vida, como está numa história, que é a história da humanidade, a história da salvação, naturalmente a nossa vida e a vida também daqueles que vieram antes de nós, realmente marca e naturalmente manifesta essa fonte que jorra para a eternidade, essa fonte que é Cristo, que jorra em cada um de nós para a eternidade. E aí nós vamos percebendo como que nós precisamos entender, voltar lá aquelas circunstâncias que vimos lá na primeira e segunda aula, sobre a espiritualidade, sobre o carisma, e como que nós vemos, contemplamos na história da Igreja, essa manifestação da espiritualidade cristã através dos mistérios de Cristo diante do seu povo. É claro que essas manifestações elas começam até antes da encarnação do Verbo, que acontece lá no Antigo Testamento com as prefigurações. E assim nós vemos, o Antigo Testamento, essa grande manifestação através das prefigurações.
As prefigurações. O que são as prefigurações? Né? As prefigurações cristológicas. Quando nós lemos, né, por exemplo, na Semana Santa, né, lemos aquele texto lá de Abraão que leva o seu filho Isaque para o sacrifício. Aí há uma imagem cristológica, onde Abraão remete, né, ao Pai, né, essa imagem do Pai do céu, que amou tanto o mundo que entrega o seu próprio filho, seu filho único. Né? Ali, Isaque, né, a imagem, a figura, né, a imagem de Jesus Cristo. Aí nós vamos percebendo, né, como que lá na antiguidade já se manifesta de forma prefigurada aquilo que são os mistérios que Cristo realizaria na sua própria vida, onde nós lemos, né, no Sagrado Evangelho. E nós vamos percebendo isso acontecendo em vários momentos do Antigo Testamento. Né? Nós vemos vários, né, por exemplo, nós vemos também, né, a figura de Moisés, né, que recebe a lei de Deus lá no Monte Sinai, na montanha, né, lá vai estar com Deus. Né. Nós vemos também essa prefiguração, né, onde Moisés é essa imagem do Cristo. Né. Moisés, né, aquele que o nome dele significa aquele que é tirado das águas. Né, e assim nós vemos também, né, Cristo após o seu batismo, onde o Pai do céu dá o testemunho, né, eis o meu Filho amado, e após o batismo Jesus Cristo começa a sua vida pública, aquele que foi tirado das águas para anunciar, né, para reconduzir o povo de Deus no caminho de salvação. Aí nós vamos percebendo, né, várias dessas imagens cristológicas, prefigurações da antiguidade que manifestam aquilo que é a própria essência da vida de Cristo, da espiritualidade cristã, quando nós contemplamos o Sagrado Evangelho, o Novo Testamento. Depois nós temos, né, naturalmente, né, que são os Sagrados Evangelhos, né, que é também, né, essa fonte jorrando para a eternidade, né? Os Sagrados Evangelhos, né? Essa fonte também jorrando para a eternidade, que é sim, né, através desses mistérios que nós vamos contemplando, naturalmente nós vamos, né, bebendo desses mistérios, dessa espiritualidade que é o próprio Cristo, o alimento, né? Como dizia, né, lá nas nossas primeiras aulas lá, né? A espiritualidade é essa forma onde nós nos alimentamos de Deus, né? Esse contato vertical, né? Essa relação vertical do homem com Deus, com o transcendente. E o carisma é esse contato horizontal de onde nós alimentamos de Deus o nosso próximo. E isso é importante, né, para que a gente possa ir entendendo também, né, a nossa própria vida, que também é, né, um grande carisma de Deus também, onde realmente ele se manifesta como essa fonte que jorra para a eternidade, que toca todos aqueles que estão ao nosso redor. A quarta coisa, né, que acontece, que também, né, nós falamos sobre isso nas últimas aulas também, né, que é uma das formas, né, de percebermos a nossa espiritualidade e o nosso carisma, né, é através da vida dos santos. Vida dos santos. Se nós olharmos na história, em toda a história da igreja, desde lá da antiguidade, nós vamos percebendo que Deus vai suscitando os santos como uma resposta para o seu tempo. E o que quer dizer isso, né? Uma resposta para o seu tempo. Por isso nós vemos, né, em determinados momentos da história da igreja, nós vemos santos que têm uma missão diferente, ou têm uma vida, né, de entrega a Deus diferente um dos outros. Nós vemos, né, por exemplo, nos primeiros 3 séculos iniciais da era cristã, nós vemos ali, né, a espiritualidade que mais era aflorada, digamos assim, na comunidade, na igreja nascente, era a espiritualidade da paixão. Né? Por quê? Né? Porque ali os cristãos, eles eram perseguidos e eles sofriam o martírio. Né? Então, essa espiritualidade que eles reconheciam para si, né, que de participar também, né, na sua própria carne, através do martírio, dos sofrimentos de Cristo. Né? São Paulo, na carta aos Colossenses, vai falar muito bem sobre isso. Né? Ele fala lá, né, que os meus sofrimentos, né, completem ainda o que falta, o sofrimento de Cristo. Né? O que quer dizer isso? Né? Que no sofrimento de Cristo, na paixão de Cristo, aparentemente não falta nada, mas diante do grande mistério que Cristo nos deu nessa terra, nós percebemos que o que falta ainda na paixão de Cristo é o sofrimento, né, a aceitação do sofrimento dos membros do
do corpo místico de Cristo, né? Por isso que a nossa vida é um grande mistério, onde nós vamos adentrando, né? E nós vamos percebendo isso, né? Através da vida dos santos. Depois nós vamos percebendo, né? Depois lá, né? Quando a religião, né, cristã, ela começa, né, realmente imperar, né, no mundo conhecido, né, da época, e começa as grandes evangelizações, nós vamos percebendo outras manifestações de carismas também, né? Alguns santos que vão, né, se dedicar, por exemplo, né, à vida monástica, né? Nós vemos aí, né, na vida monástica, essa espiritualidade, né, que remete ao Cristo ali, né, que preza, né, pela contemplação, pela vida reclusa, pela vida escondida, esse Cristo que de vez em quando manda os seus discípulos atravessar o mar da Galileia e depois ele vai, né, rezar, né, ao Pai, né, e ficar no escondimento e depois vai ao encontro dos seus discípulos, como nós sabemos, por exemplo, aquela passagem que todos nós conhecemos, onde Cristo, né, vai ao encontro dos seus discípulos, depois de rezar, né, vai ao encontro dos seus discípulos caminhando sobre as águas. E aí nós vamos percebendo, né, como que também, né, essa manifestação na vida dos santos vai acontecendo. Depois também uma outra manifestação da espiritualidade, né, que é essa fonte também que jorra para a eternidade, é sim a tradição da igreja, né? Então a tradição da igreja é aquilo que realmente, né, é a grande fonte que jorra para a eternidade. E aqui nós temos o quê, né? Aqui nós temos os vários ritos que a igreja tem, né? Não só nos ritos ocidentais, os ritos orientais. Nós temos aqui também as tradições, né, monásticas, por exemplo. Nós temos as espiritualidades, né, das ordens que foram fundadas, por exemplo, no decorrer do tempo, da tradição da igreja, da história da igreja. Vemos um exemplo, São Francisco, né, que diante de um problema social da sua época, né, onde todos estavam ávidos pela riqueza, né, pelo dinheiro, pelo acúmulo de bens, aquele homem, né, tem o grande anseio de viver a pobreza, né, que é o mistério da vida de Cristo também, né, essa vida do Cristo pobre, né, daquele Cristo que realmente, né, se desapega de todo, até de si mesmo, na própria vontade, para fazer a vontade do Pai. E aí nós vamos percebendo, né, como que através dessas coisas vão se manifestando a espiritualidade da igreja. Então, isso para que a gente possa, né, perceber, né, também, né, como nós já falávamos lá nas últimas aulas, né, para que a gente possa também, né, tomar consciência e ter convicção de que aqui nós encontramos, com certeza, a nossa espiritualidade e o nosso carisma. E agora nós vamos tratar, né, de um outro ponto também, né, importante na vida espiritual, que é, né, a vida trinitária. O que quer dizer isso, né, a vida trinitária, né? Vida trinitária significa o quê, né? Que nós participamos da vida do próprio Deus, né? A vida trinitária. Nós participamos da vida do próprio Deus. E é claro, né, cada pessoa da Trindade tem uma manifestação, né, podemos dizer, uma manifestação ou uma função colaborativa, né, porque as pessoas, elas se manifestam, as pessoas da Trindade, elas se manifestam de forma una e naturalmente, né, de forma una, elas tocam, né, cada área da nossa vida de uma forma pessoal e de uma forma autêntica. Por isso nós falamos que nas pessoas da Trindade há uma função colaborativa, porque cada um tem a sua função, mas cada um na sua função colabora para que a função do outro se realize numa plenitude. E isso é essencial, né? Como nós vemos, né? Nunca o Pai faz algo sozinho, nunca o Filho faz algo sozinho, nunca o Espírito Santo faz algo sozinho. Esse é o grande, às vezes, uma grande dificuldade da espiritualidade, às vezes até na igreja, porque às vezes tem gente que tem mais intimidade com uma pessoa do que com outra e acaba esquecendo as outras pessoas da Trindade. Aí é um grande perigo, né? Tem gente que tende mais ao Espírito Santo e esquece o Cristo, esquece o Pai. Tende mais ao Pai, esquece o Cristo, esquece o Espírito Santo. E aí nós precisamos, né, ter essa consciência, né? A obra de salvação é uma obra trinitária onde o Cristo, né, que foi enviado pelo Pai a essa terra, ele tem
tende a nos reconduzir em direção ao Pai, no Espírito Santo. Então nós vemos, né, como que há uma obra de colaboração e uma função colaborativa. Por isso que nós vamos, né, perceber, né, que na vida trinitária há algumas manifestações de cada uma dessas pessoas, né, na nossa própria vida. Por quê? Né? Porque diante disso, né, nós temos, né, e recebemos do Pai uma restauração. Porque, né, fomos criados à imagem e semelhança de Deus e, naturalmente, quando o Pai envia o Filho amado a essa terra, né, ele envia para quê? Né? Para realizar uma obra de restauração. Restauração de quê? Por isso que nós não usamos, né, usamos essa ideia, né, daquilo lá do Gênesis, né, que nós contemplamos, né, no capítulo 1, no versículo 26, né, essa restauração da imagem. Imagem e semelhança. Isso é importantíssimo nós entendermos, porque a vida de santidade nada mais é do que isso, né? Uma restauração da imagem e semelhança da qual nós fomos criados, né? Essa identificação cada vez maior com o próprio Deus, né? Por quê? Né? Se fomos criados à imagem e semelhança dele, fomos criados o quê, né? Somos um ser capaz de relação com o próprio Deus. E aí nós vamos percebendo, né, como que o Pai, pela sua infinita bondade, envia o seu Filho para restaurar essa imagem e semelhança. E como que o Pai começa a restauração dessa imagem e semelhança, né? Pelo exemplo do seu próprio Filho, enviando o Filho para ser exemplo disso, né? Daquilo do qual nós fomos criados, né? Porque Cristo é a imagem do Deus invisível, como o próprio São Paulo diz na carta aos Colossenses. Então, ele, como a imagem do Deus invisível, nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo. Então, naturalmente, quando Cristo veio a essa terra, o Pai envia aqui como se ele enviasse o protótipo, né? Aquilo que podemos dizer, né, usando uma imagem, né, podemos dizer assim, Cristo é a forma perfeita, né, da qual nós precisamos entrar para ali nos adequar, né, para sermos restaurados na nossa vida e, é claro, né, nessa imagem e semelhança, né? Imagem, né, de dignidade que nós perdemos com o pecado e a semelhança, né, a santidade de Deus que nós precisamos alcançar, né? Precisa ser restaurada em nós. O Filho, ele vem a essa terra, né, e ele também tem uma função nessa terra, essa função de nos salvar, de nos redimir, né? Então, por isso que nós chamamos, né, que Jesus Cristo é o Redentor, né? Aquele que vai nos redimir, né? Redentor. Porque ele que veio nos salvar, né, através da sua própria vida. E, naturalmente, né, ele nos mostra a forma dessa redenção. É claro que tudo vai culminar lá no sacrifício, né, na morte e na ressurreição, né, na passagem, na Páscoa. Né, tudo vai culminar aí. Mas, nos ensinamentos de Cristo ele vai nos dando, né, algumas coisas importantes. Nós vamos ver isso também, né, depois, né, com um pouco mais, né, de profundidade também na nossa reflexão. Então, o Filho, ele é esse que vai nos redimir, né? Ele é redentor, né? E depois, o Espírito Santo, né? Ele, né, e o próprio Cristo, né, diz, né, que vai enviar, né, da parte do Pai o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o quê? Ele é o santificador. Por isso que cada pessoa da Trindade, ela exerce, né, de uma forma una, exerce uma função na nossa própria vida, né? E aí nós vamos percebendo, né, como que esse movimento trinitário do amor de Deus vai sim, né, realizando essa obra de santificação, essa obra de restauração, essa obra de salvação na nossa vida. Nada é de uma hora para outra. Tudo acontece, né, como que num processo, né? Se nós olharmos o próprio Gênesis, né, quando Deus vai criar, né, as coisas, né, quando vai criar tudo, ele
tem ali, né, o agiógrafo, né, o escritor sagrado, ele vai colocando ali, né, Deus que cria cada coisa num dia, né, e ali vai, né, todo num ordenamento, e isso é importante, né, tudo em Deus é ordenado, não existe bagunça, né, porque cada coisa em Deus, e é claro, né, cada coisa que Deus criou, realmente tem a sua própria função, e aquilo que é, né, a sua própria manifestação e a sua própria colaboração com uma outra criatura, né? Por isso que nós vemos, né, que toda a criação de Deus é uma comunhão de mistérios, né? Onde o próprio Deus coloca, imprime em cada coisa criada, né, e no ser humano também, nas criaturas racionais, tanto nos anjos quanto no ser humano, coloca ali a sua perfeição, imprime a sua perfeição. E naturalmente, né, essa perfeição para quê? A sua bondade, beleza e verdade, para que cada uma dessas criaturas possam contribuir para o todo. E é isso que nós precisamos, né, cada vez mais entender, né? Todos nós precisamos contribuir para o todo, comum, aquilo que é, né, a grande harmonia, né, da criação de Deus. E por isso que Cristo veio a essa terra, né? Porque assim como o ser humano corrompeu a criação, somente através do ser humano pode-se reordenar essa criação, né? E Cristo vem, né, salvar, né, santificar, reordenar, aperfeiçoar o ser humano para que ele possa administrar e realmente, né, assumindo a sua posição na obra da criação, possa permitir com que tudo realmente se reharmonize. Então, isso é muito importante. E o Espírito Santo, ele é santificador por quê? Porque através dos dons divinos, do Espírito Santo, né, ele vai realizando essa obra de santificação na nossa vida no decorrer do tempo. Por isso que uma coisa é essencial na nossa vida. Cristo, para mim, é a melhor promessa que Cristo faz, né, aos seus discípulos. Ele vai dizer a seguinte coisa: quem perseverar até o fim se salvará. Por quê? Porque a perseverança é, sim, né, um fruto. Um fruto de quê, né? Um fruto de um verdadeiro encontro com Deus. A perseverança é um fruto de quê, né? De um coração que deseja estar na presença de Deus e que deseja cada vez mais se aprofundar nessa intimidade com Deus. É isso que nós estamos aprendendo aqui, né? Ou aprofundando na nossa vida aqui, né? E naturalmente, né, quando nós tomamos consciência dessa vida trinitária, Deus que está dentro de nós, Deus que realmente se manifesta em nós e vai realizando essas funções colaborativas para que nós possamos realmente alcançar, né, a nossa santidade, a nossa salvação. Aí nós vamos percebendo, né, como que a obra de Deus é perfeita. Mas para que a gente possa, né, realmente, né, entender melhor, né, essa obra de Deus, nós precisamos falar, né, de uma coisa. Depois nós vamos voltar, né, nessa vida trinitária. Mas nós precisamos relatar uma coisa que é importante para que a gente possa entender como que Deus realiza a sua obra e por que Deus ele realiza a sua obra da forma que ele quer, né? Dessa forma que realmente, né, não é de uma hora para outra, de uma vez só, mas é sim num processo. Porque assim, né, como o ser humano ele se afastou de Deus através de um processo de etapas, assim também Deus quer trazer o ser humano novamente à sua unidade através de etapas, né? E nós precisamos também entender um pouco isso. Depois a gente vai ver, né, melhor, né, e aprofundar melhor nesses dados da vida trinitária, né, porque isso aqui naturalmente a gente vai percebendo também na nossa vida como que isso vai acontecendo, né, e aquilo que são as peculiaridades, né, da presença dessas pessoas na nossa própria vida, né? Então, para que a gente possa, né, para que a gente possa entender melhor, né, nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre o livro do Gênesis, no capítulo 3º, que é o capítulo onde fala da queda do ser humano, né? Então, ali fala justamente sobre isso, né? Sobre o pecado. Então, para que a gente possa entender, né, como que Deus, né, ele vai, né, realmente, né, reconduzindo a nossa vida, a gente precisa entender como que o ser humano se afastou de Deus. Então, se a gente olhar lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, né, Gênesis, vou botar aqui, Gênesis capítulo 3,
do versículo 1 em diante, né? Então, o capítulo 3º, deixar o capítulo 3º completo. E aí nós vamos ver ali, né? No primeiro versículo vai dizer assim, o texto sagrado, né? A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher, então essa é a primeira coisa, né? A serpente era o animal mais astuto. Então, olha só, né? A serpente era o animal mais astuto do paraíso. Então era o mais esperto, né? Porque aí remete também, né, aquilo, né, como lá, né, vai se relacionar, né? Provavelmente, né, diz os textos dos padres da igreja, né, que Lúcifer, né, aquele anjo rebelde lá, né, ele era um querubim, né? Então o querubim é o quê? É aquela hierarquia, aquele coro angélico que está, não é o mais próximo, porque o mais próximo são os serafins, mas é o segundo em grau de proximidade de Deus. Esses, os querubins, né, são aqueles que são os guardiões da sabedoria de Deus. Então, o demônio, né, a serpente, né, Lúcifer, era aquele anjo, né, o animal, né, aqui a imagem do animal, mas para dizer o quê? Né, que era o mais astuto do paraíso. E aí há o grande erro, né, quando Eva, né, lá vai dialogar com a serpente. Então, quando a gente dialoga com alguém muito mais astuto, a gente sabe que vai perder a conversa, né? A gente sabe que vai ser enrolado uma hora ou outra. Então, nós vemos isso, né? Como que Eva se permitiu tirar os olhos de Deus para direcionar os seus olhos para a serpente. Então aqui há o primeiro erro, né? O distanciamento do olhar de Deus, né? Distanciar-se de Deus, no que, né? Tirar, né, o foco de Deus e voltar o foco, né, para um diálogo que não daria em nada. Aliás, daria, né? Daria no pecado, né? Na transgressão, na dúvida, né, que ali Eva sentiu, né? E nós vamos percebendo, né, no decorrer ali do texto sagrado. Então, o pecado nada mais é do que um afastamento. Um afastamento de Deus. O pecado, basicamente, é isso, né? Se a gente pudesse conceituar numa palavra, seria essa, um afastamento de Deus. E, é claro, esse afastamento ele tem esses âmbitos também, né? O afastamento, né, da consciência, o afastamento do coração, o afastamento das atitudes, principalmente essas três áreas, né, onde nós vamos ver lá, né, quando Deus dá o mandamento do amor, né, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Naturalmente é isso, né? Esse afastamento, o que do amor de Deus, né? Esse afastamento de Deus fez com que, né, fez com que o ser humano tirasse, né, afastasse o seu coração de Deus para se inclinar a desejar a outras coisas. Fez com que tirasse o pensamento de Deus para refletir sobre outras coisas. Fez com que o ser humano tirasse, né, essa capacidade de servir a Deus para servir às outras coisas e até a si próprio. Aí nós vamos percebendo aonde que está, né, a desordem, né, o afastamento de Deus. E aqui nós vamos percebendo, né, como que ali vai acontecendo no texto sagrado. E ali, né, Eva vai dizer, né, a serpente vai dizer a Eva, né, ela disse à mulher, né, continua o texto sagrado, é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. Aí aqui nós vamos percebendo, né, como que a serpente era astuta, porque ela usa de meias verdades. Olha só, né? Deus tinha proibido de comer um fruto do paraíso.
E a serpente, ela diz, né, é verdade que Deus proibiu, não diz para que não comais nenhum dos frutos do paraíso. E aí o que acontece, né? Esse foi a abertura para o diálogo com a serpente. Aí Eva, né, na sua inocência, ou talvez não inocência, mas ingenuidade, faz o quê, né? Vai tentar ali vai tentar defender a Deus. E o que acontece, né? Ela vai dizer, não, Deus só proibiu de comer tal fruto assim, né? E ali o que acontece? Quando ela vai tentar defender a Deus, aí já era. Ela tirou os olhares de Deus para dialogar com a serpente. Olha o afastamento, né? O afastamento da consciência, do coração, o afastamento das atitudes. E aqui foi a grande transgressão. Isso aqui também acontece às vezes na nossa vida, né? Por exemplo, quando nós estamos sendo tentados, o que às vezes a gente faz, né? A gente, em vez de correr para Deus, a gente acaba fazendo o quê, né? Ficar tentando combater a tentação, né? Achando que com as nossas próprias forças a gente vai conseguir vencer. E a gente não consegue. E o que a gente precisa fazer é isso, né? A tentação é como se fosse assim, né? É aquela imagem que os nossos pais falávamos lá quando éramos crianças, né? Ah, isso aí é fogo de palha, né? Fogo de palha é o quê, né? Você taca fogo, aquilo sobe e de repente apaga. A tentação é assim, né? A tentação do inimigo, do demônio. Vem, ele joga lenha, aquilo, aliás, joga as folhas, né? Aquilo faz um fogaréu e depois abaixa. Por isso que a gente precisa aprender a combater, né, as tentações. E a gente combate as tentações assim, correndo para Deus, voltando os nossos olhares para Deus e deixando com que aquele sentimento, a tentação, ela vá embora. Porque se a gente ficar lutando contra a tentação, o que acontece é que a tentação, aquele mal fica sempre na nossa cabeça, ou vai, né, ali a gente vai, né, uma hora ou outra cedendo uma coisa e outra, aí começa a corromper o nosso coração, e depois que corrompe o nosso coração, aí corrompe também as nossas atitudes. Assim é o processo, né, do pecado na nossa vida, que nos leva, né, ao pecado na nossa vida, né? Primeiro corrompe a mente, depois o coração e depois as atitudes. E aí nós vamos percebendo, né, como que no texto sagrado, né, ali vai elencando algumas manifestações importantes para a nossa reflexão também, né? Como nós vimos, né, o pecado é um afastamento que se dá o quê, né? Quando nós tiramos o foco de Deus, a meta, tiramos os olhares da nossa meta, que é Deus, que é o reino dos céus. Então, isso nós precisamos entender bem. Depois, vai continuar o texto sagrado assim: mas a serpente respondeu à mulher, de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha só, né, que a serpente ela trouxe uma novidade para Eva. E assim também às vezes é a tentação, né? A tentação ela vai ali, né, nos espizinhando até que ela traz uma novidade. Aí a novidade faz o quê? A novidade nos gera curiosidade. E a curiosidade faz com que a gente o quê, né, busque conhecer. E aí que está o grande perigo, né? Aí nós vamos percebendo, né? Olha só, né? E é interessante, né, que depois aqui, né, nós vamos perceber, né, que a serpente diz assim, né, mas a serpente, de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha só o que está aqui, né, bem curtinho, né, e sereis como Deus. Olha só, né, o ser humano não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eles já eram como Deus. E olha o que a serpente fez, né? A serpente fez com que Eva acreditasse que ela
não era aquilo que ela já era. Parece um negócio meio louco, né? Mas é assim mesmo, né? Porque o demônio, ele faz o quê? Assim como ele perdeu a sua identidade, porque ele não realiza mais a sua missão, o demônio ele tenta fazer justamente a mesma coisa com a gente. Fazer com que a gente perca a nossa identidade. Porque perdendo a identidade, a gente vai corrompendo a nossa imagem e a nossa semelhança com Deus. Por isso que nós vamos percebendo, né, como que a astúcia, né, da serpente, né, que vai ali, né, no diálogo, vai enrolando Eva para que ela possa realmente, né, desacreditar, né, gerar essa dúvida de Deus. E depois vai continuar o texto sagrado, né? A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente aos olhos e desejável para obter conhecimento. Olha só, que era atraente aos olhos. Lembra, né? Quando nós perdemos o foco de Deus, outras coisas nos atraem, né? Pelos olhos, né? Nós começamos a colocar os nossos olhos em outras coisas. Isso é terrível na nossa vida. Depois, continuando o texto sagrado, né? Colheu o fruto, comeu dele e deu ao marido a seu lado, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, como reparassem que estavam nus, teceram para si tangas com folhas de figueira. Então nós vemos aqui, né, como que essa mulher, né, ela comeu e depois, né, deu ao seu marido. Isso quer dizer o quê? Que o pecado, ele nunca é um mal só pessoal. O nosso pecado, ele atinge a outros. Podemos até pecar sozinhos, aparentemente, mas o nosso pecado, ele atinge sempre a outras pessoas. Porque mesmo se eu peco sozinho, lá, né, pequei e tudo, mas o que? O pecado, ele vai gerar uma crise de consciência na nossa vida, vai gerar um mal-estar, né, interior, e aí, naturalmente, essa crise de consciência, esse mal-estar interior vai fazer com que a gente falte com a caridade com o nosso irmão, seja ríspido com um, com o outro, e assim nós vamos vendo, né, como que o pecado, que nós achamos que é pessoal, ele vai tocando aos outros também, né? Por isso que é importante, né, a ideia lá, né, da função colaborativa, né? Todos nós, criaturas criados por Deus, temos o nosso lugar na obra de criação. E todos nós estamos para contribuir para o todo. E quando nós geramos alguma transgressão com a nossa própria vida, infelizmente, nós transgredimos também quem está ao nosso lado. E depois nós vamos continuando a ver, né, no texto sagrado, essas pequenas coisas também que vai acontecer. E aí nós vemos, né, como que o pecado ele vai se manifestando. Vou apagar aqui, né, para a gente continuar a nossa reflexão. Vai dizer o texto sagrado, né? Então os olhos de ambos se abriram e, como reparassem que estavam nus, teceram para si tangas com folhas de figueira. Isso é interessante, né? Eles perceberam que estavam nus. Se a gente olhar um pouquinho antes, vai dizer, né, lá no texto sagrado, no capítulo 2, versículo 25, o homem e sua mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. Por quê, né? Porque havia, né, uma pureza de coração, havia uma inocência, assim, não inocência como das crianças, né? Eles eram adultos, mas eles tinham sim, né, essa pureza interior, né? E o pecado, né, ele corrompe essa pureza interior, né? E vendo que estavam nus, eles teceram para si folhas de figueira. Aqui tem uma coisa, uma imagem que às vezes nos passa despercebido, né? Que é essa figura aí da figueira, né? O que é a figueira, né? É essa árvore, né, que dá o figo, né? Mas é interessante que essa árvore, né, ela aparece, assim como a videira, aparece várias vezes no texto sagrado, porque ela tem um simbolismo, né? Por quê, né? O simbolismo da figueira é o quê, né? A harmonia, é o ordenamento. Porque a figueira, né, ela é uma árvore, existem no mundo inteiro, né, mais de 750 espécies de figueira, né, no mundo inteiro. E é interessante que a figueira, né, para ela dar o fruto,
ela precisa de quê, né? Ela precisa que todo o seu meio ambiente esteja ordenado. Se existir algum desequilíbrio no ambiente, a figueira ela não dá frutos. E aí que interessante, né? Esse homem e essa mulher que pecando, né, ali, né, tendo, né, percebendo que estavam nus, né, percebendo a sua vergonha, a sua desordem, eles vão tecer para si tangas, né, com folhas de figueira, né, com essa imagem, né, eles vão tentar, né, a ideia do texto sagrado é trazer essa imagem assim, né, o homem que agora errou, ele agora precisa de algo para o auxiliar a ser novamente aquilo que ele era. E aqui nós vemos, né, essa figueira aqui, ela também tem uma conotação, né, uma imagem salvífica, né? Por isso que se nós olharmos nas igrejas antigas, né, nós vamos ver muito nas igrejas antigas, né, nas paredes ou então nas artes sacras, né, as folhas de figueira. Nós temos muito também, né, uma folha, né, que chama, né, geralmente a gente vê muito, uma folha que ela faz assim, né, tem que geralmente orna, né, os templos sagrados, né, que é uma planta que chama-se acanto, que ela também, né, assim como a figueira, ela tem esse simbolismo salvífico, né, e ali, né, aqueles que foram, né, construindo a arte sacra, né, cristã, eles foram usando dessas imagens para também, né, que são imagens sagradas, né, mas para manifestar, né, e também, né, remeter a uma catequese sobre a salvação. Outra coisa interessante também que nós vamos ver, né, no decorrer do texto sagrado, diz assim, né, quando ouviram o ruído do Senhor Deus, que passeava no jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi teu ruído no jardim, fiquei com medo porque estava nu e escondi-me. E olha só, né, o que vai acontecer aqui, né? O que o pecado ele realiza, né? Ele faz com que o homem, olha só, houve aquele primeiro afastamento, né, dos olhares de Deus, né, do coração também, e aqui nós vemos, né, o afastamento, né, ali, né, do serviço, né, de estar, né, junto com Deus, né, e aí o que vai acontecer, né? O pecado faz com que o homem fuja de Deus, né, e isso realmente acontece, né? Por quê? Porque o pecado ele envergonha. E a vergonha faz com que a gente corra, né? A gente saia correndo daquele que pode sim, né, descobrir aquilo que nós fizemos, né? Então o pecado ele gera isso também, né? Essa fuga, esse afastamento maior ainda da presença de Deus, né? E depois nós vamos percebendo no texto sagrado, né, como que ali Deus, né, vai perguntar, né, aquele homem ali, né, quem te disse que estava nu? Então comeste da árvore de cujo o fruto eu te proibi comer? Aí olha só, né, o que vai acontecer, né? Vejamos que houve essa fuga, né? Vou botar aqui, né, a fuga. E naturalmente, né, o ser humano ele vai, né, gerar algumas desordens, né, que são desordens na relação. Vamos botar aqui nas 3 relações, que é a relação com Deus. Olha só, né, a fuga, né? A fuga da relação com Deus, né? O homem sai, o homem foge, né? E depois, né, da relação com o próximo, e nós vemos isso agora no texto sagrado, né? Quem te disse que estavas nus? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Olha só o que o homem fez, né? O homem respondeu, lá no versículo 12 do capítulo 3 do Gênesis, né? A mulher que me destes por companheira, foi ela que me fez provar do fruto da árvore e eu comi. Olha só como que o homem é malicioso depois do pecado, né? Ele jogou a sua culpa para outro. Aí ele rompeu, né, com
a relação com o seu próximo, né? Ele rompe, né, com a relação com o próximo. Mas primeiro ele rompeu com Deus. Olha só, a mulher que tu me deste, primeiro ele culpou a Deus, porque foi a mulher que Deus deu que o fez comer. E aí depois, né, culpou a Deus, depois culpou a mulher, né, o próximo, né, e depois, né, tem esse rompimento, né, o afastamento da relação consigo mesmo, né, a relação consigo. E naturalmente, né, essa é a grande, né, a gente pode dizer o grande dilema do pecado até agora, né, essa dificuldade que nós temos de nos relacionar com nós mesmos. Por quê, né? Essa relação, né, de reconhecer que temos limitações, de reconhecermos que não somos perfeitos, de reconhecermos que também temos virtudes, temos coisas boas, de reconhecermos que nós precisamos de aperfeiçoamento, precisamos de amadurecimento, porque às vezes as pessoas acham que são tão maduras e na primeira dificuldade que vem, acaba desesperando. Isso não é sinal de maturidade, né? A maturidade, ela se manifesta através de algumas virtudes, né? Da paciência e, é claro, também, né, da perseverança que nós precisamos ter diante de Deus, diante da obra de Deus, né, para sofrer, às vezes, também as demoras de Deus na nossa vida. Por isso que precisamos, né, ter essa consciência, né? O pecado, ele rompe com essas três relações. Essas três relações, a relação com Deus, a relação com o próximo. A essa terra, enviado pelo Pai, ele vem para nos restabelecer essas relações. Por isso que ele vai falar, né, sobre o mandamento, né? Olha só, né, o mandamento lá, né, que Cristo vai ensinar, né? Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E depois ele vai dizer, né, e o segundo mandamento é semelhante a esse, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. E aí olha só que interessante, né? Primeiro, Jesus Cristo, ele nos ensina a amar o Pai do céu. Amar o Pai do céu, né? Amar a Deus, né? Através dele no Espírito Santo. Então, depois, Jesus Cristo, ele nos propõe esse amor ao próximo, mas o amor ao próximo, ele só consegue ser manifesto quando nós aprendemos a nos amar. Então, nós precisamos aprender, primeiro, nos amar a nós mesmos, para depois aprender a amar o nosso próximo. Por isso que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Por isso que às vezes é tão difícil de amar o nosso irmão. Por que é difícil de amar o nosso irmão? Porque nós não aprendemos a nos amar. E nos amar é o quê? É realmente entrar nessa escola de perfeição, nessa escola de amadurecimento, nessa escola onde nós vamos adquirindo as virtudes de Cristo, que é a forma, né, que é o nosso paradigma, né, aquele que nós precisamos imitar para sermos verdadeiras imagens e semelhanças de Deus. Nós precisamos cada vez mais isso, né? E nos amar é isso, né? Adquirir e alcançar a plenitude do nosso ser. Por isso que Jesus Cristo, ele vem, sim, nos auxiliar a isso, né? E é claro, né, quando nós aprendemos a nos amar, e nos amar reconhecendo isso, né? Que somos limitados, que não somos perfeitos, temos as nossas limitações, e reconhecer que o nosso próximo também tem limitações, porque às vezes a gente sabe que tem problema, nós sabemos que temos as nossas limitações, nossas fraquezas, mas quando nós olhamos a fraqueza do nosso irmão, nós não temos misericórdia. Aí é um grande problema também, né? Porque nós queremos misericórdia para a gente, mas queremos a justiça para o nosso próximo. E isso também, né? E olha que o próprio Cristo vai nos dizer, né, que com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. E precisamos ter, né, essa consciência. Por isso que Cristo, ele veio ao nosso encontro para nos ajudar a restabelecer essas três relações que o pecado corrompeu na nossa vida, né? Que esse afastamento de Deus fez, né? Realizou nessa corrupção na nossa vida. Então, para que a gente possa, né, realmente ter
essa ideia, né, do que o pecado realizou, né? Claro que outro dia a gente pode aprofundar mais, né, nos efeitos do pecado na nossa vida, né? Mas aqui já só para que a gente possa ter uma breve, né, consciência daquilo que é, né, sim, né, a vida de Deus em nós, que vai como que gerando, né, toda esse aperfeiçoamento da nossa própria natureza e, é claro, do nosso próprio ser, para uma plenitude do nosso ser. E isso é, sim, adquirir graus, né, etapas, podemos estados de perfeição, que é o que o próprio Cristo nos ensina, nos pede, né, ser perfeito, como o vosso Pai do céu é perfeito, para que assim nós possamos perseverar nessa terra, adquirindo a maturidade necessária para que um dia possamos alcançar a vida eterna. Depois nós vamos, né, voltando, né, à ideia lá da vida trinitária, vimos que o Pai envia o seu Filho como essa imagem perfeita, né, para que a gente possa imitar para a restauração da nossa imagem e semelhança. Jesus Cristo, ele vai dizer num determinado momento no Evangelho de São João, no capítulo 14, ele vai falar que é o caminho, a verdade e a vida. Isso é essencial para que a gente possa entender, né, como que Jesus Cristo realiza essa obra de redenção na nossa vida, né? Então, ele é o caminho. Caminho por quê? Porque nós precisamos seguir. Essa tem a ver com o segmento. Nós precisamos aprender a seguir. E só aprendemos a seguir seguindo. Nós precisamos dar o passo para Cristo. Precisamos dar o passo ao encontro de Cristo. Ele é a verdade. Ele é a verdade por quê? Porque o ensinamento dele... O ensinamento dele é o que nós precisamos saber nessa terra, conhecer nessa terra e praticar nessa terra para que a gente possa realmente permanecer no caminho. Porque não tem como seguir se a gente não vive na verdade. Não tem como seguir, a gente pode ir até um certo ponto, assim, né, nos esforçando ou indo segundo a nossa vontade, mas vai chegar uma hora que a gente desanima, vai chegar uma hora que o mal não tem jeito, né? Porque olha só, né, o demônio, ele é astuto, ele sabe fazer tudo na sua maior perfeição, mas para que ele possa fazer mal ao mundo, ele precisa do ser humano, né? Ele vai tentando o ser humano, e o grande problema, assim, né, o grande desastre da obra do demônio é por quê, né? Porque o ser humano é imperfeito. Porque se o ser humano fosse perfeito, assim, Deus teria que realmente agir com a potência, assim, né, para não permitir com que o demônio realizasse a sua obra. Mas olha só, né, como o ser humano é imperfeito, assim, o demônio, ele até programa, digamos assim, né, um erro, né, assim, né, para que o ser humano ali faça, né? Mas como o ser humano ele é imperfeito, então ele até o mal ele não realiza segundo aquilo que o demônio, né, o tentou, né? Então, naturalmente, o que acontece, né? Não existe lá, né, como vai dizer o ditado popular, né, não existe um crime perfeito, né? Porque tudo que nós fazemos, toda corrupção, todo pecado, ele deixa rastros. Então, a gente precisa tomar consciência disso. Por isso que, sem a verdade, nós não conseguimos seguir. Não tem como seguir. Uma hora a gente acaba abandonando, ou descobrem, né, o que nós estamos fazendo. Depois, né, Cristo é a vida. Que é o quê? A vida trinitária. Quanto mais unidos em Cristo, quanto mais nós imitamos a Cristo, seguimos a Cristo, vivemos na verdade, praticando, né? Praticando os seus ensinamentos, quanto mais nós praticamos a verdade, mais nós vamos percebendo a vida de Deus em nós. Por isso que Jesus Cristo diz isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois, né, nós temos, né, a pessoa do Espírito Santo. Vou apagar aqui para a gente dar continuidade. O Espírito Santo,
Está aqui a ceia aqui, né? O Espírito Santo, ele se manifesta em nós através de algumas realidades, principalmente os dons do Espírito Santo, né? Então, nós vamos ver, né, se a gente olhar na Sagrada Escritura, né, nós vamos perceber quando Cristo promete o Espírito Santo aos seus discípulos, ele promete esse Espírito Santo que ele realiza algumas funções específicas. É claro, ele santifica, mas para, vou botar aqui, né, santificar, ele realiza algumas coisas importantes, né? Então, o Espírito Santo, isso nós podemos relacionar com os dons do Espírito Santo também, né? Mas aqui a gente não vai falar agora dos dons do Espírito Santo, mas futuramente a gente vai, né, tocar, né, nos dons do Espírito para que a gente possa entender como que eles vão se manifestando no nosso interior. Mas essa obra de santificação do Espírito Santo vai acontecendo na nossa vida através também, né, de algumas funções do Espírito Santo, né? Ele é Paráclito, né, defensor, então o próprio Cristo, né, disse isso, né, que enviaria o Paráclito, né, o defensor. Depois, né, ele é iluminador. O próprio Cristo também disse, né, num certo momento aos seus discípulos a seguinte coisa, né: quando fores levados diante dos governadores, não prepareis a vossa defesa, porque o Espírito Santo dará palavras acertadas, para que ali, né, todos vejam que é obra de Deus, não é obra humana. E aí nós vemos isso, né? O Espírito Santo, ele ilumina né, os discípulos, né, de Cristo, né? E aí nós vamos percebendo, né, como que aqui, né, por exemplo, no defensor aqui, né, nós vemos, por exemplo, o dom da fortaleza, né? Esse dom onde fortalece a nossa vontade para permanecer firme, né? Então, assim, nos defende, né, das tentações, nos ilumina. O dom de sabedoria, o dom de ciência, o dom de inteligência vai nos iluminando para que a gente possa ir aprofundando mais e mais no conhecimento, né, de Deus também. E aí nós vamos percebendo, né, como que o Espírito Santo, ele vai realizando isso, né, nos defendendo, nos iluminando. E é claro, né, ele vai revelando e velando. Parece estranho, né? Mas o Espírito Santo, ele faz isso, né? Ele revela e às vezes vela. E olha só, imagine só, né? Se Deus nos desse a capacidade de ver nos mínimos detalhes tudo aquilo que tem a ver com a nossa vida, né? O que aconteceria, né? Nós contemplaríamos tudo aquilo que há de bom em nós, mas também, infelizmente, contemplaríamos tudo aquilo que há de ruim em nós. Então, assim, né, isso vai também, né, nos ajudando a entender, né, a nossa vida, né? Isso vai nos ajudando a entender o que nós vamos, né, o que nós estamos percebendo, né, diante daquilo que é o caminho que o próprio Cristo, ele está, né, nos dizendo também. E aí nós vamos percebendo, né, como que Deus, vagarosamente, no decorrer do caminho, né, que é de seguimento de Cristo, ele vai nos dando, né, a capacidade de entender e de conhecer a verdade. E também, né, e às vezes ele faz o quê? Ele vela, ele vai velando o conhecimento. Para quê? Porque às vezes a gente não está ainda preparado para aquele conhecimento. Então, Deus só nos dá aquilo que é essencial para a nossa santidade e a nossa salvação. Por isso que quando uma obra leva um indivíduo à soberba e à vaidade, pode ser que ele não esteja mais se permitindo mover pelo Espírito Santo, mas sim pelo espírito da carne ou até pelas tentações do demônio também. Então, nós vamos percebendo, né, como que essa obra de santificar, ela acontece assim, né? O Espírito Santo que vai nos defendendo, né? Olha só, né? Deus não deixa que a gente carregue um fardo maior
que a gente aguenta, né? Que a gente é mais pesado, né? Isso quer dizer o quê, né? Deus não deixa que o demônio nos tente mais do que nós suportamos. Deus não permite isso. E quando ele permite um pouco mais, uma tentação um pouco mais forte, ele nos dá uma graça especial para resistir, para que a gente possa realmente, né, ali, né, ser defendidos desse mal, né? E aí nós vemos, né, como que essa vida, né, essa obra de Deus em nós, né, essa vida trinitária em nós, essa presença de Deus em nós, ela nos protege. Ela vai nos defendendo, ela vai nos iluminando, ela vai revelando e velando, né, os mistérios de Deus, para que a gente possa, né, realmente cada vez mais crescer nessa contemplação, né, e é claro, né, crescer na intimidade com Deus também, na convicção de que realmente Deus é o único e Senhor da nossa vida, né, para que assim a gente possa permanecer em Deus. Depois, né, nós temos, né, uma coisa também bem interessante, né? Por quê, né? Porque se nós olharmos, né, por exemplo, os atos litúrgicos, a gente vai ver isso, né? Tudo começa o quê, né? Com a invocação da Trindade, né? Porque a gente começa a nossa oração, os atos litúrgicos, com a invocação da Trindade. Porque nós primeiro nos revestimos de Deus, invocando a Trindade, né? E fazemos o sinal da cruz, né? Nos revestimos de Deus para que Deus possa ir nos conduzindo e nos levando para adentrar o mistério. Porque pela nossa própria razão, pelo nosso próprio esforço, a gente pode até conhecer muita coisa, mas conhecer não quer dizer que a gente entendeu. E aí que está a grande questão, né, da nossa vida, porque conhecimento não gera convicção, não gera. Gera o que, né? Às vezes nos dá, né, um embasamento maior, né, e melhor para que a gente possa defender a fé, nos dá, né, a capacidade de entender um pouco melhor como que as coisas funcionam na nossa vida, mas somente a prática diária, esse exercício espiritual que vai gerando convicção no nosso coração, para que assim a gente possa, né, novamente voltar, né, aquilo que o pecado fez, a gente possa voltar novamente os nossos olhares, o nosso coração e as nossas atitudes para Deus, né? Então nós vamos percebendo, né, como que essas coisas elas vão acontecendo na nossa vida e naturalmente, né, essa vida trinitária ela vai se manifestando conjuntamente de uma forma, né, com funções colaborativas e assim, né, realmente nós vamos sendo restaurados na nossa imagem e na nossa semelhança. Veja como que Deus, né, como falava lá nas fontes da espiritualidade cristã, né, como que Deus vai se manifestando na história, manifestando aquilo que é, assim, os mistérios de Cristo, os mistérios de Deus, né, no tempo, segundo a necessidade da igreja, do povo de Deus, para essa recondução, né, para a vida eterna, para o reino dos céus, e naturalmente, né, essa fonte que jorra para a eternidade, que é a própria Trindade, né, ela vai sendo manifesta através da nossa vida, a partir, né, dessas coisas, né, pontuais, né, que o Pai realiza, o Filho também realiza e o Espírito Santo realiza em nós. Por isso que nós vamos percebendo, né, Cristo ele vai dizer assim, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai e a quem o Pai der a revelar, né? E aí nós vemos, né, o encontro pessoal que nós precisamos ter com Deus ou que nós já tivemos com Deus lá no passado, né? Precisamos estar sempre voltando, né, a esse primeiro amor, né, esse encontro pessoal com Deus. Precisamos fazer sempre essa reflexão para que assim a gente possa, né, realmente, né, ir adentrando nesse caminho de seguimento de Cristo. Porque é o Cristo, o Filho de Deus, que vai nos revelar Pai, através, né, do Espírito Santo. E naturalmente, né, como dizia, né, 3 coisas acontecem na nossa vida, né, que são essas manifestações de cada pessoa que nós vamos tendo, né, na nossa vida, né? Que a primeira, né, que essa manifestação da presença do Pai na nossa vida é o que, né, a convicção brota no nosso interior, né, a convicção de filhos de Deus.
quanto mais nós vamos experimentando esse amor do Pai, quanto mais nós vamos realmente, né, permitindo e gerando docilidade no nosso interior, para que o Pai do céu, né, realize essa obra também, né, essa manifestação na nossa vida, mais nós vamos adquirindo essa convicção, né, de sermos filhos de Deus. E essa convicção, ela vem da onde? Ela vem do coração, né? Você lembra lá, né, quando Jesus Cristo diz, né, aonde está o teu tesouro, estará também o teu coração? Então isso tem a ver com a convicção da nossa vida, porque todos nós nos movemos segundo as nossas convicções, segundo aquilo que há de mais profundo no nosso ser. Por isso que a convicção de filhos de Deus nos gera mais convicção daquilo que nós somos, da nossa própria vocação, do nosso próprio chamado. E naturalmente a gente começa, né, a perceber, né, a ter essa relação com o Pai do céu de uma forma mais dócil, de uma forma mais pessoal, né, e naturalmente, né, mais filial, né? Com Cristo, né? Como que nós percebemos essa manifestação de Cristo, né, na nossa vida, né? Nós percebemos por uma coisa bem interessante, né, que é aquilo que são os carismas, que é essa grande manifestação desse próprio mistério de Cristo na nossa própria vida, né? Dessa missão de Cristo na nossa própria vida, né? E aí nós vamos percebendo, né, como que nós vamos vendo ali, né, na vida de Cristo, e como nós vamos nos unindo e nos interessando ou sendo atraídos por algum mistério. E aí nós vamos percebendo, né? Quando nós sentimos essa atração por Cristo e esse desejo de conhecer mais a Cristo, aí nós vamos percebendo, né, como que vai acontecendo essa capacidade de nos transformar mais, né, em filhos de Deus, né, nos transformar mais em outros Cristos. E aí nós vamos vendo, né, como que essa manifestação do Filho de Deus em nós, que acontece o quê? Pelo conhecimento. Pelo conhecimento. E naturalmente o próprio Cristo, como dizia, né, anteriormente, né, o próprio Cristo que disse, né, que ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, a quem ele deu a revelar. Em outro momento também, né, o próprio Cristo vai dizer assim no Evangelho de São João, né, que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Então, naturalmente, se Cristo é o caminho, se Cristo é a verdade, se Cristo é a vida, quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós crescemos na amizade com Cristo, né? E aí nós vamos percebendo que a nossa relação com o Filho de Deus se torna totalmente diferente, né? Não é uma relação de distanciamento, mas é uma relação de amizade, onde nós entramos na oração, por exemplo, quando nós conversamos com Cristo, né, na nossa oração, nós temos uma docilidade maior, né, num diálogo realmente de amizade, né, onde nós conversamos com a pessoa, não com uma ideia. Não com um ser que está longe da gente, não, mas alguém que está muito próximo da nossa vida. E o Espírito Santo, né? Nós vemos essa manifestação do Espírito Santo através do quê, né? Através da iluminação. Que é o entendimento. Que é o entendimento, porque não basta só conhecer. Nós conhecemos a Cristo. Quando nós vamos ali aprofundando no conhecimento de Cristo, nessa amizade com Cristo, mas nós vamos perceber, né? Cristo também disse aos seus discípulos, em um certo momento no Sagrado Evangelho, a seguinte coisa, né? Que ele tinha muitas outras coisas ainda para revelar, mas não era possível ainda, né? E que depois o Espírito Santo o daria, né, a capacidade deles, né, tanto entender o que foi falado, quanto também, né, de entender, né, aquilo que o próprio Espírito ia inspirar a eles, né, como conhecimento ou aprofundamento de uma doutrina também. Aí nós vamos percebendo, né, essas manifestações, né? Nós percebemos essa relação com o Pai na convicção
depois, né, na capacidade de conhecimento, né, dessa racional, né, de Cristo, né, que se dá, né, por essa consciência, né, racional de uma amizade com o Filho de Deus, e depois o Espírito Santo nessa iluminação, nesse entendimento, porque só através do entendimento, dessa manifestação do Espírito, que nós conseguimos colocar em prática. Enquanto o Espírito Santo, nós não nos abrimos para entender, né, o que Cristo nos ensina, nos dá a conhecer, nós não conseguimos realmente colocar em prática. Por isso que muita gente às vezes reclama, mas não sei por que o mandamento é assim, mas esse negócio está muito ultrapassado. Mas isso não podia ser diferente? Assim, talvez poderia, não sei, mas Deus quis assim. Mas quando nós não nos abrimos à graça da iluminação, do entendimento, infelizmente, nós até fazemos coisas para cumprir o preceito, mas nós não conseguimos fazer de convicção, com o coração. E aí nós vamos, realmente, uma hora ou outra, percebendo que essas coisas que a gente está fazendo está se tornando um peso para a nossa vida. E o peso, quando nós sentimos peso na nossa vida, é um mau sinal. É um sinal que nós estamos nos afastando de Deus. Veja lá, né, como o próprio Cristo diz, né, vinde todos vós que estáis cansados com o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei. Cristo, ele nos alivia o nosso peso. Se no segmento de Cristo nós sentimos peso de alguma coisa, pode ser que nós não estamos seguindo a Cristo, ou pode ser que a nossa motivação não está sendo realmente verdadeira. E esse é o grande cuidado para a nossa vida. E aí nós vamos percebendo, né, como que nós vamos realmente, né, aprofundando nesse grande mistério, né? Na próxima semana, né, para dar continuidade a essa vida trinitária, essa compreensão da vida trinitária, nós vamos refletir sobre o sacramento do batismo. E esse sacramento que é essencial, né, para a santidade e para a salvação. E aí nós vamos perceber, né, o quanto nós vamos, né, realmente, né, recebendo as graças de Deus sem que a gente perceba muitas vezes. E infelizmente, quando nós não tomamos consciência dos grandes dons de Deus que nós recebemos, infelizmente nós não conseguimos viver. É claro, né, colocar em prática aquilo que é o grande dom de Deus na nossa vida. Então, para que a gente possa, né, realmente tomar consciência disso, né, e perceber, né, que em nós se manifesta a vida do próprio Deus. Nós, né, que fomos criados em imagem e semelhança de Deus, precisamos, né, ter essa docilidade para que Deus, né, o Pai, o Filho, o Espírito Santo se manifeste em nós e realmente vá restaurando essa imagem e essa semelhança. Então, para que a gente possa, né, realmente, né, refletir nessa semana, através dessa aula, né, rever, de repente, a aula, né, foram vários pensamentos que aparentemente estão desconexos, mas não estão. Estão unidos, né, e a gente vai, né, como que aí, né, amarrando uma coisa na outra para que a gente possa realmente aprofundar mais ainda nessa capacidade de relação com Deus. Lembrando, né, que também, né, algum tempo atrás, né, no ano passado, né, em maio do ano passado, né, nós fizemos, né, e estamos já fazendo já há algum tempo os cadernos de espiritualidade, né, e esse caderno de espiritualidade, né, foi lançado em maio do ano passado, é o número 13, seria, né, seria o primeiro, né, do próximo livro que, se Deus quiser, a gente vai, né, imprimir também, né, que é o segundo ano dos caderninhos de espiritualidade. Esse aqui fala sobre a criação e sobre a queda, né? Aqueles que puderem, né, ou aqueles que já tiverem, ou aqueles que puderem adquirir, né, esse caderninho de espiritualidade, ele, na secretaria paroquial aqui tem alguns ainda, ou depois, né, pode pedir, encomendar, que a gente tem alguns ainda guardados, com arquivo, né? Mas é muito interessante para que a gente possa entender melhor como que é a perfeição da criação de Deus e, naturalmente, aquilo que foi a corrupção do pecado, a queda do ser humano. Então, esse caderninho de espiritualidade, né, que fala sobre a criação e a queda. E também, né, para aqueles que quiserem, né, aqueles que ainda adquiriram o livro, né, algumas pessoas adquiriram o nosso livro, né, Caderno de Espiritualidade, né, no valor de R$15, né, pode entrar em contato conosco, né, através do Facebook, ou então da paróquia, né, ou então também através da secretaria paroquial, para que aqui nós faremos a reflexão
pegaremos parte do capítulo 10º desse livro, né, que fala sobre o sacramento do batismo. Então, para que a gente possa, né, e também aqueles que quiserem já ir lendo alguma coisa, né, e já para que as ideias, né, na semana que vem possa estar um pouco mais clara, né, podem também, né, adquirir, né, esse caderno de espiritualidade, o capítulo 10, que nós vamos trabalhar parte dele na próxima semana, falando do sacramento do batismo, que é o sacramento mais, podemos dizer, né, não o mais importante, digamos assim, né, mas a gente pode dizer que é aquele que é a porta de salvação, né? Então, assim, né, muitos na antiguidade recebiam o sacramento do batismo e iam para o deserto, né? Por quê? Porque eles receberam a obra de salvação, às vezes nem tinham a Eucaristia, né, no dominical, né? Eles, uma vez no ano, né, por ocasião da Páscoa, voltavam à cidade para participar dos sagrados mistérios e depois voltavam, né, lá para o deserto, né, para viver a sua intimidade com Deus, para viver justamente isso, né, essa vida, essa intimidade da vida trinitária. Então, para que a gente possa também, né, na próxima semana, também, né, e já, né, ir refletindo e como que amarrando uma coisa e outra também nessas aulas de introdução à vida espiritual. Como eu prometi também, né, é claro que a partir de amanhã, na parte da tarde, nós já está pronto, está quase pronto, né? Nós estamos fazendo um propósito, né, de todo mês lançar um pequeno livretinho que é um retiro mensal, retiro espiritual, né? O que é esse retiro, né? Qual que é a proposta desse retiro, né? É uma pequena reflexão onde vocês vão poder, né, adquirir esse material ou lá, né, no aplicativo da paróquia, né, que tem um espaço lá onde tem arquivos, né, para baixar, né, vai ser colocado lá, ou também depois a gente vai distribuindo pelo Facebook, não, pelo WhatsApp também, né, transmitindo o arquivo, né. Esse vai ser um retiro espiritual, né, e a forma desse retiro espiritual vai ser o seguinte, né, cada um, né, nas suas possibilidades, né, vai, né, escolher aí, né, um momento um dia do seu mês aí, né, um momento que possa, né, se Deus, assim, né, se for possível, né, na igreja, né, tirar uma manhã do seu dia, ou então um pedaço da sua tarde do seu dia para fazer essas pequenas reflexões, né? É um material de espiritualidade que a gente está desenvolvendo também, né, para que o povo de Deus possa, né, crescer, né, na espiritualidade, porque não basta só conhecer, né? A gente precisa meditar. É na meditação, né, como vai dizer os grandes monges, né, eles vão dizer, os padres do deserto também, né, é quando nós vamos ruminando, né, ruminando, o animal faz o quê, né? Ele engole, depois joga para fora e vai o quê, né, ruminando, né? E naturalmente a nossa vida espiritual também é assim, né? A gente aprende, mas depois a gente precisa rever, a gente precisa ruminar tudo isso para que a gente possa realmente, né, tirar o máximo, né, daquilo que nós aprendemos. E isso realmente vai sendo essa iluminação do Espírito Santo que nos dá entendimento para realmente aplicarmos na nossa própria vida. Então vamos terminar a nossa aula, né, com uma pequena oração, invocando também a Virgem Maria, e depois nós daremos a bênção final. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, dos santos anjos e de Santa Maria Madalena, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.